Maria. Falo com quem? É Roberta. Roberta. Nome completo? É Roberta Adriana de Jesus Rocha Oliveira. Pelo amor de Deus, repete de novo. Padre. Nossa, que não. Roberta, o quê? Adriana de Jesus Rocha Oliveira. Jesus tá lindo, mas Isso. haja Rocha Oliveira, hein? Você não assina... Eu sou de Anicuns, Goiás, padre. Oi? Eu sou de Anicuns, Goiás. Ah, Goiânia. Isso. Uma pergunta. Sim. Você assina tudo esse nome assim? Não. Ah, você Só abrevia o quê? primeiro e o último. Ah, o último você Isso. abrevia. Jesus não, né? Não. Ah, bom. De Jesus mantém aí. Não abrevia Isso, Jesus mantenho. não. Outra pergunta. Você nos escuta há muito tempo? Tem muito tempo já, padre. Quanto muito tempo assim? Uns 5, 6 anos. 5, 6 anos. Quem evangelizou você? Olha, padre, foi as pessoas da igreja. Legal. A minha mãe também me evangelizou. Como ela chama? Geusira. Geusira. Isso. Dona Geusira só deu um nome enorme para sua filha, né? Isso. Ela tem trabalho para escrever. E me conta mais outra coisa. Você leu o nosso Ágape? Todos os dias. Todos os dias. A resposta dela foi direta. Ele é meu consolo, padre. Ele é teu... Consolo. Já tem essa, não tem, Carlos Mário? Já tem. Já tem, ele é meu consolo. Mas não importa, ele é o meu consolo. E qual ou quais capítulos a tocaram mais? Padre, o 2 e o 7. O 2 e o 7. Por que 2 e o 7? O 7 porque quando eu tive o síndrome do pânico, eu tinha muito medo da morte. E eu fico até emocionada assim de falar, porque eu fiquei com síndrome do pânico quase 2 anos. E aí, padre, a gente fica assim um tempo muito triste. A gente tem medo de tudo, tem medo de sair, a gente perde até a vontade de viver. Então, quando eu li o capítulo 7, aí Deus foi me ensinando, sabe? Através dele, que não precisa ter medo. Porque todos nós vamos passar por isso um dia. Eu tinha muito medo de perder os meus pais, meus irmãos, as pessoas que eu mais amava. Hoje, assim, eu falo para o Senhor que eu aprendi muito com ele. Porque se Jesus morreu por nós, é uma coisa também que a gente tem que superar. Então, hoje, cada dia, assim, às vezes eu saio para a rua, às vezes me dá aquele medo assim, aí eu volto lá, né, no capítulo 7, e falo que Deus está sempre comigo. E a mãezinha na frente. No e a mãezinha 2. Na frente, isso. Ela, todos os dias eu leio o livro, quando me bate assim, que todos os dias a gente tem aquele momento assim depressivo. Sim. Só porque com Ágape, padre, quando eu sinto isso, eu leio, eu sinto mais forte. Às vezes eu preciso de andar de ônibus, fazer alguma coisa assim, o livro está sempre na minha bolsa. Sim. Aí eu pego e leio assim, eu abro o livro e Deus me manda aquela mensagem assim, para mim ter fé e confiança. Nossa, que bom saber que esse... Nossa, são, para honra e glória de Jesus, mais 6 milhões de livros, que eu tenho certeza que pelo menos 2, 3 pessoas leem o livro, tá? E muitas têm... livro de bolsa já tem, né? Carlos Mário? Já tem, padre. Já tem. Nossa, foram tantos, são quanto? 200? Já tem 220. 220, gente, é muita coisa, muito título que vai dando. Forte Ágape para você, Roberta, tá? E que bom, você não imagina uma pessoa que está nos acompanhando, ela também sofre a mesma coisa. Tá aí a dica da libertação, dessa síndrome do pânico, tá? Capítulo 7, tá? E o capítulo 2. Senhor, tira-me do medo da morte. Todos nós passamos por esse medo. Todos nós temos momentos, como ela disse, depressivos, tristes. E quem falar que não tem é mentira. Somos humanos. O próprio Jesus teve a suprema angústia. Foi um momento morto das oliveiras. Então, se o nosso Deus passou por isso, quem somos nós de não passar? Amém? E com carinho, estou aqui com o Mário. Peraí, que tem que abrir o computador. Espera só um pouquinho. Padre, toda a minha vida, eu sonhei em formar uma família. E como toda mulher, é claro, ter filhos. Meus testemunhos do enorme amor de Deus são muitos.
Mas o mais importante foi quando descobri esse amor incondicional. E como isso aconteceu? Quando eu me casei, tentei por várias vezes ser mãe, mas infelizmente esse sonho só chegava ao 4º ou ao 5º mês de gestação. Nesse momento eu sempre ocorria um aborto espontâneo que colocava fim à minha felicidade. Misericórdia. Foi quando eu comecei a sentir no meu coração que eu deveria adotar uma criança. A partir daí, tudo aconteceu tão rápido que eu parei de me preocupar tanto em gerar um filho e passei a amar a ideia de adotar uma criança. Até que fiquei sabendo que uma mãe que havia dado à luz e não tinha condições de criar o bebê. Porém, era de outro estado. Fiquei sabendo também que ele estava com dificuldades em ser adotado. E naquela hora, meu coração disse: vai, busca esse menino. Ele é o filho que você vem pedindo a Deus. Muitas vezes a gente quer... Olha, fica de exemplo, tá? Já tinha lido Ágape e me sentia tão confiante de que algo bom ia acontecer. Tomei as providências, fui buscar meu filho. Assim que eu peguei nos braços com apenas 3 dias de nascido, eu tive certeza de que estava fazendo a coisa certa. Senti uma emoção de uma mãe que acaba de dar à luz. Logo depois, não é que eu fiquei realmente grávida, eu tinha certeza. Gente, a maioria das pessoas que adotam e não conseguem engravidar, ninguém adotam, tá? O que eu já perguntei, Mário, você é testemunha. De quantos testemunhas assim vieram? Lembra? Muitas histórias dessas já Você está há anos aqui. comigo, Carlos Mário também. Tá? Verdade. Vai. Pensei que a gravidez não iria para frente, mas passados 9 meses, dei à luz ao meu filho biológico. Hoje agradeço a Deus todos os dias pelas lutas que eu passei, para hoje ter as grandes razões do meu viver. O João Gabriel e o Pedro Henrique. Lembrando que sempre Jesus em primeiro lugar é a razão do nosso viver. Depois os nossos... Aí vem o marido, depois os filhos. Obrigado por ter que estar na ordem, né? Obrigado por tudo, Padre. O Ágape me deixou mais confiante. E após isso acontecer, me transformei em mãe de 2 filhos. Voltarei a escrever para encontrar outros testemunhos e mostrar o quanto Deus nos abençoa. Lá não manda nosso nome diferente. Deve ser Juiz Irene. Tá, hoje está um nome complicado. Ela não pôs sobrenome, não fala a cidade. Mas fica aqui um detalhe legal. Por favor, se você quer viver... Carlos Mário, olha a pergunta que eu vou colocar. Preste bem atenção, que é como... escutei aqui, é meio-dia ou são 12 horas? Aliás, é meio-dia ou são meio-dia? O primeiro o senhor falou certinho, a primeira. E a segunda? A segunda não, é meio-dia. Não, são 12 horas. Não, o senhor falou a primeira vez, certinho. É meio-dia, são 12 horas. E são 12 horas também está certo. Tá certo, Se lógico. você falar se é 12 horas, está errado. Exatamente, tá certinho. Porque são meio-dia que não pode. Não pode, porque é meio-dia, tá? Isso. Então é diferente. A mesma coisa. Por que eu estou falando assim? A gente inverte muitas vezes a ordem das coisas. Como assim? Primeiro, Deus. Depois, o seu marido, a sua esposa. E depois, os filhos. Mas, padre, não é assim. Se não for assim, o casamento não vai para frente. Entenderam? Eu, quando trabalhava com encontro de casais, eu explicava muito isso para eles. Se vocês amem seus filhos, mas com todo amor, que seja assim a razão do seu viver, mas não invertam ordens. Hoje, se nós vemos a família dividida, tantos casais separados, é porque inverteram a ordem do ágape. Portanto, viveram eros. Que seu filho é importante? Lógico que é. Se daria a tua vida pelo seu filho? Com certeza. Mas o seu marido veio em primeiro lugar. Se não fosse o seu marido, você não teria seu filho e vice-versa. Ok? Entenderam a ordem? Carlos Mário? Entendi, padre. Claro. Entendeu? Futuro papai, Mário? Entendi, sim, padre, claro. Tá, então a Vanessa tem que estar em primeiro lugar. Claro. Tá, então é sério. E assim vai. Porque se nós invertermos, quer dizer, Deus em primeiro lugar. Tá? E aí, deixa a mãezinha passar na frente.
Pós-intervalo, voltamos.